Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse diagrama que tá na tela. Ele é um pouquinho diferente do que a gente postou, porque eu fiz esse aqui especialmente para o tutorial. Então, ele tá do jeito mais fácil possível de ser feito. Então, como vocês podem ver aqui do ladinho, tem bem poucas layers, então é bem tranquilo de fazer. E a gente vai fazer passo a passo, ok? Então, o primeiro passo de todos é você abrir o teu Google e pesquisar por Google Earth. Depois que você abrir, é o primeiro link, ele vai abrir essa página aqui e você vai clicar em Launch Earth. Aí quando abrir, ele vai abrir num globo e você vem aqui em Search, digita o local que você quer. O meu foi em Santa Catarina, na Praia Mole. A inserção do projeto seria aqui. E você vai chegar mais ou menos numa imagem aérea, como essa aqui. Só que a imagem que a gente quer é essa daqui. Então, como que a gente chega nesse resultado aqui do lado? A gente, primeiro de tudo, tem um monte de informações que o Google Earth disponibiliza e a gente não quer que essas informações apareçam. Então, a primeira etapa é vir em Map Style e escolher a opção Clean. Então, ele já apagou automaticamente todas as informações. Você volta. E para chegar nessa visualização, você vai usar o scroll do teu mouse, você vai apertar ele e vai girar como se fosse um orbit do SketchUp. Enquanto você estiver fazendo isso, é bom você já ir pensando e analisando o terreno, aonde fica mais legal você cortar lá no Photoshop depois, quando a gente for cortar, como que vai ficar mais legal o corte desse terreno. Então, será que o corte mais interessante seria do lado de lá? Mas daí tem essa montanha, estaria, né, apagando aqui o nosso terreno. E será que a gente quer cortar o mar? Ou será que a gente quer cortar ali pro outro lado da lagoa? Ou, enfim, você já tem que ir pensando no que você quer mostrar nesse corte. Então, nesse caso aqui, a gente quer mostrar o desnível aqui do terreno, a praia e o mar. Até chegar mais ou menos no resultado que você queira. Esse aqui foi o resultado que eu escolhi. Depois que você chega no resultado, você vai tirar um print dessa imagem. Então, se você souber no Google Earth como tirar essa imagem sem ser por print, seria o ideal. Mas aqui nessa versão online eu ainda não descobri essa opção. Então, a gente vai tirar um print. Então, eu vou tirar o print aqui. E a gente vai abrir essa imagem lá no Photoshop. Depois que você tiver a imagem, a gente vai fazer duas coisas bem importantes. A primeira é criar uma base, que a gente chama de papel. Então, isso a gente faz para todas as nossas imagens no Photoshop, é o primeiro passo que a gente faz, porque é para ter uma base, uma segurança caso você apague alguma coisa, fique mais fácil de visualizar porque embaixo está branco e não aquele quadriculado transparente, que às vezes pode te confundir um pouco. Mesmo que a gente não vá usar, a gente sempre faz esse processo. Nesse caso vai ser necessário, porque depois a gente vai apagar bastante coisa e mascarar, né? Não vai estar aparecendo, então o fundo branco ajuda no processo. Então, como que a gente faz esse papel, que é a base? Então, a primeira coisa é criar uma nova camada, botar ela para baixo e vir aqui nessa rodinha, nesse círculo, em cor sólida. E aí você escolhe o branco. E aí você já vai ter, em vez do quadriculado, um papel branco. E por que a cor sólida? Porque vamos, por exemplo, se eu fizesse uma nova camada e apenas pintasse ela de branco com a lata de tinta, e eu quisesse depois reajustar o tamanho
do meu canvas, da minha tela de pintura, por exemplo aqui, ele não aumenta, ele fica com a mesma visualização, tá vendo? Então, aonde eu pintei de branco, continua branco, mas essa parte maior não está mais branco. Deixa eu terminar aqui o corte e vou mostrar o que acontece quando eu ligo o papel, que é a nossa base. Então, ele preenche tudo, sempre, independente do tamanho do canvas, independente se for alterado isso mais pra frente. Então, esse é uma grande vantagem da cor sólida. E a gente não vai precisar desse cortado, então vou desfazer aqui. E vou apagar essa camada. Outra coisa muito importante é sempre renomear as suas camadas para o que elas representam. Então, aqui é o papel e aqui é o Google Earth. Segundo passo é fazer uma cópia desse Google Earth, uma cópia dessa camada. Então, você vem em cima da camada, botão direito, duplicar camada, e a gente vai nomear essa nova camada de recorte Google Earth. Isso. A primeira camada, que é a Google Earth, a gente vai diminuir a opacidade dela para lá por uns 45, 50% de opacidade. Porque quando a gente fizer o recorte em cima dessa primeira, essa de baixo vai servir como guia. A gente não vai usar ela no final, a gente pode depois desligar ela. Então ela tá assim. Mas ela serve como um guia bem legal na hora de fazer o recorte. Ok, agora a gente vai começar finalmente o recorte do nosso terreno, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou usar o método não destrutivo, o que significa que todas as imagens vão permanecer intactas e editáveis até o final. Então, se você fizer alguma coisa errada, você consegue consertar depois de um jeito bem fácil, ok? Então, vamos começar o recorte. Você vai usar o laço poligonal para isso, que é esse aqui, ou a letra L no seu teclado. Você vai dar um zoom e vai começar a fazer o recorte conforme você vê na imagem, mais ou menos, como é a topografia do seu terreno. Não tem problema você ter errado essa seleção, ok? Então, depois que você tem a sua seleção, mesmo que ela não esteja perfeita, você vai vir em cima do recorte e apertar nessa função aqui embaixo, que é a máscara. E aí você já pode ver que tudo que era... Eu vou desligar esse aqui de baixo para vocês poderem ver melhor. Tudo que está em branco dentro dessa máscara é o que aparece. O que está em preto, ele mascarou, então ele está escondido. E por que eu fiz essa de baixo? Eu fiz ela para que quando a gente for consertar a máscara, a gente saiba mais ou menos o que a gente está fazendo, já que se ela não tivesse ligada, a gente ia estar indo por tentativa e erro. Com ela ligada, é mais fácil a gente saber o que a gente está realmente selecionando e mascarando. Então agora, você vai ver o que você acha que ficou errado, que você selecionou errado, e você vai arrumar. Então, vou começar, por exemplo, aqui pelas pedras, que eu achei que a seleção ficou ruim. Então, eu vou selecionar tudo que eu quero esconder. Quero esconder tudo isso aqui que ficou pra fora, todas essas rebarbas. E o que eu vou fazer para esconder? Eu vou vir em cima da máscara, a máscara tem que estar selecionada. Eu vou vir em pincel, ou a letra B no seu teclado. E você vai escolher a cor preta, porque o preto esconde. E você vai pintar dentro dessa seleção. Quando você terminar, ele já vai ter escondido aqui na máscara. E você vai fazer isso para todo o seu terreno, até ele ficar do jeito que você acha que está coerente com o terreno. Então, eu vou
dar uma acelerada aqui nisso. Então, eu terminei aqui de arrumar os meus recortes. Esse aqui é o meu recorte. E foi ajustando, a gente vai ajustando de ir pintando de preto o que você quer esconder, de branco o que você quer mostrar, mas a imagem tá aqui, ó. Então, ela não foi destruída. Se você precisar arrumar alguma coisa, ela ainda tá aí. Agora, a gente vai começar a fazer a parte de terra aqui embaixo, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vai desligar esse e a gente vai fazer as guias. Então, você vai fazer uma nova camada e você vai agrupar essa camada, é Ctrl G no seu teclado, ou você coloca aqui nessa pastinha. Então, essa camada esse grupo a gente vai chamar de guias. E aqui dentro não precisa renomear a camada. Como que a gente vai fazer isso? Com a ferramenta linha, aqui embaixo, ó, você vai fazer uma linha que siga o ângulo aqui do teu desenho. Então, eu fiz uma linha, o traçado dela tá preto e tem 1 pixel de espessura, mas eu quero que ela seja vermelha, para que fique melhor a visualização. Então, fiz, não ficou muito bom aqui, ó, dá pra ver que não ficou seguindo certinho, então eu vou dar um zoom e vou fazer de novo. E agora? Ela continua preta. Para mudar a linha, você clica em cima da forma, clica em linha, aqui do lado, e aí ele vai abrir de novo as configurações. E aí você muda aqui. E agora ela tá vermelha. E ela tá boa. Agora eu vou fazer o mesmo para todos os lados. Então, esse lado aqui também. Então tá, a gente tem 2 linhas guias. Essa aqui eu vou puxar um pouquinho. Opa. Eu vou puxar essa aqui um pouquinho mais pra cá. E agora a gente vai dar a altura que a gente quer de terra aqui pra baixo. Então, como que você faz isso? Você vai pegar bem aqui no pontinho aqui no meio. E você vai apertar o Shift para que a linha seja reta, ó. Quando você aperta o Shift, ela vai reta pro lado e pra baixo. E eu quero que seja mais ou menos assim. E eu vou copiar essa primeira forma, primeira e segunda forma que eu fiz, eu vou copiar elas para baixo. Para copiar, eu posso apertar o Alt e só mover ela para baixo. E ela vai estar copiando, igual no SketchUp. Só que eu achei que ficou muito grande a espessura, então eu vou subir um pouquinho de novo. E acho que aqui tá bom. E agora eu vou de novo nessa forma de altura e eu vou copiar ela lá para trás. Mesma coisa aqui atrás, eu vou fazer uma de espessura, de altura aqui atrás. Então, linha de novo. Shift para ela vir retinha. Aí eu quero editar essa daqui para que ela venha até aqui. O que que eu faço? Eu encontro ela aqui, então eu acho que ela é a forma 1. E eu vou em Ctrl T para poder editar ela. E Shift. Sem perder a proporção, né? E ok, a gente tem a nossa linha aqui de como vai ser o nosso recorte, nossas linhas guias. Você pode fechar elas, e elas vão ser úteis durante um bom tempo, então você pode deixá-las ali. No final você pode até apagar elas, mas no momento elas são bem necessárias. Então agora a gente vai fazer o solo. Como que a gente faz isso? Então você vai fazer uma nova camada, o solo tem que estar abaixo do recorte, e você vai criar um grupo em cima dessa camada. Então, grupo. Você vai chamar esse grupo de solo. Em cima dessa camada, você vai criar uma cor sólida. E não tem importância se a cor que você escolher agora for uma cor aleatória. Então, vamos supor que essa é a cor aleatória que eu escolhi, mas eu quero que ela seja mais pro marrom, eu já vou deixar mais ou menos encaminhado essa cor aqui.
eu vou vir em cima da máscara e eu vou dar um Ctrl I para inverter, porque eu quero que tudo fique escondido e só o que eu selecionar fique à mostra. E esse aqui, essa cor vai ser esse lado aqui do nosso terreno. Então, agora, de novo, a gente vai vir com o laço poligonal e a gente vai dar um zoom e a gente vai começar a selecionar usando as linhas guia. Como essa layer ela tá por baixo, não tem problema você passar por cima aqui, ó. Fazer dessa forma. Aí você clica em cima da máscara, aqui, vai no pincel de novo, e como a gente quer mostrar, então pincel, tá? Aqui mostrou carimbo, mas é pincel. A gente vai pintar de branco o que a gente quer mostrar. E aí a gente já tem aqui, vou até apagar as guias para vocês verem, um dos lados do nosso recorte de terreno. E agora eu quero esse outro lado aqui. E o que eu vou fazer? Repetir o processo. Nova camada, cor sólida. Eu quero que a cor seja mais escura do que aquela outra. Ctrl I para inverter. E vamos na seleção de novo. Agora que a gente pintou, você tira as guias e vê se não ficou algum branquinho aqui aparecendo. Se tiver ficado, que nesse caso ficou só uma linhazinha do lado de cá, você vai de novo em cima da máscara e corrige, igual a gente fez com um recorte do terreno. Essa é a parte boa de usar a máscara, você consegue sempre arrumar. E aí, mas agora eu quero que esse solo, ele tenha uma textura, porque só dessa forma não fica tão interessante. Como é que eu faço isso? Então a gente vai de novo no Google e a gente vai escrever Soil Texture Seamless. Por que eu escrevi em inglês? Porque a quantidade de imagens que vem em inglês é muito maior do que a quantidade quando a gente pergunta em português para o Google. Então, quando você quer solo, aqui é soil. E por que seamless? Porque eu quero uma textura que quando eu copie e cole uma do lado da outra, não apareça o recorte entre elas, não apareça nenhuma diferença, pareça uma coisa só. Por isso a gente pesquisa por seamless. E aí você pode escolher uma textura aí que seja do seu agrado. Se eu não me engano, foi essa aqui que eu peguei. Enfim, você escolhe uma que seja do seu agrado, você salva essa imagem, ok? E aí você vai pegar essa imagem. Eu vou pegar a imagem que eu já tinha aqui, que é quase a mesma. E a gente vai botar ela aqui pra dentro do Photoshop. Só que eu quero que essa imagem fique acima do grupo solo, ok? E eu vou desligar o meu recorte por enquanto, pra gente poder enxergar. Aí a gente vai dar um Ctrl T e vamos aumentar um pouquinho e redimensionar essa textura de um tamanho que fique interessante a escala. Eu acho que essa escala é interessante. E aí a gente vai começar a copiar e colar essa textura. Então, com o Alt. Vai dar um monte de camada nova. Você vai selecionar todas elas. Clique direito. Mesclar camadas. Ok? Depois que você fizer isso, você vai vir com o botão direito e vai criar máscara de corte. O que significa que tudo que está dentro dessa camada se aplica apenas ao que está embaixo. Então, ele se aplica apenas ao grupo solo, nesse caso.
Você também pode fazer isso, deixa eu dar um Ctrl Z, com o Alt, daí vai aparecer esse símbolo aqui em cima, você clica com o botão esquerdo e ele faz a mesma coisa. Depois que você fizer isso, você quer que apareça, né, as cores que você colocou embaixo, que vai ser o mais claro para um lado, o mais escuro para o outro, já para dar um efeito de luz e sombra. E como que você vai fazer isso? Então, você vai vir aqui onde está escrito normal e vai abrir. Vai abrir todos os modos de mesclagem dessa imagem. E você vai procurar por um que fique legal e que mostre bem a tua textura e a cor embaixo. Então, eu acredito que o sobrepor seja o melhor, nesse caso. Eu vou pôr o sobrepor. Só que eu achei que ficou muito escuro. Vou ligar de novo meu recorte pra gente ver o que a gente tá fazendo. E aí, eu achei que ficou muito escuro. Então, o que eu vou fazer pra mudar? Eu vou vir aqui na cor, abrir 2 vezes e vou deixar ela diferente. Vou deixar ela um pouquinho mais clara. O legal da cor sólida é que você também vê simultaneamente o que está acontecendo, né? Então, você está mudando aqui e ele está mudando lá, ó. Se eu botar pretão, ele ficou pretão lá. Se eu botar claro, ficou claro lá. Então, eu acredito que algo assim é o que eu gostaria. E aqui, um pouquinho só mais claro. A gente terminou agora o solo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o mar. Então, a gente vai em cima do solo, em cima aqui dessa imagem, fazer uma nova camada, fazer um novo grupo, e esse grupo a gente vai chamar de mar. Em cima dessa camada, a gente vai uma cor sólida, que eu já vou botar um azul. Vou pegar esse azul mais claro aqui. Em cima da camada, inverte. E agora a gente vai fazer o recorte aqui em cima dessa máscara do que a gente quer que apareça do mar. Então, a gente vem de novo, pertinho. Laço poligonal. E vamos fazer o recorte. Então, eu fiz aqui, nesse caso eu pintei os 2 lados, mas não tem problema. E a gente vai fazer o lado mais escuro agora. Então, de novo, nova camada, cor sólida. Vou escolher esse azul mais escuro. Ctrl I e vamos de novo na seleção. E agora, o que a gente vai fazer? Mesmo processo para o mar, de colocar a textura aqui em cima. Então, a gente vai de novo lá no Google, e em vez de soil, a gente vai escrever sea. E aí você vai procurar por uma textura que seja agradável de mar. Eu acredito que tenha sido essa aqui que eu peguei, mas se não for, também não tem problema. Vamos lá. Então, eu peguei essa aqui, ó. Tá vendo? E ela tem que estar acima do grupo. E a gente desliga a camada do recorte para poder editar. Então, Ctrl T e vamos diminuir. Você pode fazer tanto com o Alt ligado, para ele vir para o centro, quanto com o Shift, para não perder a proporção. Com o Alt ligado eu vou copiar. Como é seamless, não aparece a diferença entre as duas texturas. Aí a gente vai mesclar as camadas e máscara de corte em cima do mar. E vamos mudar para sobrepor. E agora a gente liga o recorte de novo. E a gente já tem uma textura sobre o nosso mar. Só que a gente pode ver que não está batendo muito a cor. Então, vamos ajeitar a cor aqui embaixo. Eu acho que assim já ficou bem legal, bem interessante o resultado que a gente está tendo já.
Então, agora a gente pode fechar aqui esses dois grupos para ficar melhor a visualização. E o que a gente vai fazer agora é aplicar essa mesma textura que a gente aplicou aqui dos ladinhos para cima desse mar, para ficar tudo com a mesma identidade visual. Então, a gente vai pegar a mesma textura que foi inserida aqui e inserir em cima de tudo, sobre tudo. Então, ela tá aqui em cima de tudo. E a gente vai dar Ctrl T. E com Ctrl apertado, vocês vão dimensionar mais ou menos a perspectiva aqui dessa textura. Depois que você fizer isso, dá um Enter, a gente vai copiar a máscara de recorte aqui do terreno. Como que a gente faz isso? Então, a gente vem no recorte, nessa máscara, e com o Ctrl apertado, você clica em cima da máscara de recorte, dessa máscara. E aí, o que que ela vai aparecer? Toda a seleção dela. E aí, você só vem em cima dessa camada e aperta mascarar. E você já vai recortar certinho no formato do terreno. Só que agora ela tá, né, sobre tudo. Então, a gente vai de novo no modo de mesclagem. E vamos escolher uma que se adeque. Nesse caso, o sobrepor ficou melhor, igual a gente tinha usado nessas outras duas. Só que ainda tem muita coisa aparecendo que não era para aparecer. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos ajeitar na máscara. Então, você vai vir lá pertinho e com o pincel no preto, você pode apertar X no seu teclado para inverter as cores aqui, ó. Então, o X, ele inverte. Eu quero o preto para esconder. E os colchetes no teu teclado diminuem e aumentam o tamanho do pincel. Então, eu quero bem pequenininho aqui para esconder. Outra dica que eu vou dar é que você use outro pincel. Então, eu estou usando o de dureza máxima, mas eu vou pegar agora o de dureza mínima. Porque ele faz um efeito mais suave. Então, nesse caso aqui, eu preciso do de dureza máxima para apagar melhor. Então, vou apagar melhor aqui na praia. Até a bordinha do mar. E aí, como é que a gente faz para apagar aqui, para dar um efeito mais legal? Porque esse aqui não tá tão interessante. A gente vem para um de dureza mínima e diminui um pouco a opacidade. E aí a gente vem apagando de leve toda essa área. E se você ainda achar que essa textura de cima ficou muito forte, você pode vir sobre a camada e diminuir a opacidade. Eu acho que lá por uns 40% ficou mais interessante do que como estava antes. Isso tudo depende da textura que você incluiu, do modo de mesclagem que você escolheu, e aí você pode ir tentando e vendo o que fica melhor para você. E a gente terminou agora toda a parte de inserção de textura e a gente vai para a parte de edição de texto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquele contorno branco que tem na imagem, aqui, ó, este contorno. Então, como que a gente faz esse contorno? Você vai fazer uma nova camada. Então, aqui, para não perder o costume, a gente pode escrever aqui que essa camada é a textura do mar. E aqui é o contorno branco. Como que a gente faz o contorno? Então, você vai lá na ferramenta
caneta, você vai colocar que você quer que ele seja branco, o traçado, e que ele tenha mais ou menos uns 3 pixels. Lembrando que você pode ajeitar isso depois, então não faz muita diferença agora. Outra coisa que eu fiz também é que eu estou alinhando por fora. Se você quiser alinhar pelo meio ou por dentro, não tem problema. Você pode escolher isso aqui. Então, eu vou vir agora pertinho e vou vir, clica uma vez, clica outra, e é assim que você vai fazendo. Eu acho até que nessa opção aqui, se o traçado fosse pelo meio, ficaria melhor, ó. Isso. Aí você dá um Enter e você vai ter o seu traçado. Se você achou que ficou muito grosso, ou se você quer ajeitar alguma coisa, clica em cima, clica em caneta e ajeita aqui. Por exemplo, vamos ver se com 2. Com 2 acho que ficou melhor. Então, eu vou manter o 2. E aqui, eu acho que ele poderia ser um pouquinho maior. Então, com a camada selecionada, eu vou clicar em caneta de novo, ele vai abrir. Eu vou lá no cantinho, dou um zoom. Clico em cima aqui e coloco excluir ponto de ancoragem. Ele vai excluir e aí você só clica de novo, onde você quer que seja. Enter. Opa. Enter. E tá pronto. Então, agora que a gente tem toda a nossa imagem pronta, com o contorno, a gente vai ajeitar ela para um tamanho que fique adequado para colocar as legendas. Como que a gente vai fazer isso? Então, se você apertar C no seu teclado ou clicar nessa ferramenta de corte aqui, vai abrir essa caixinha aqui. E você pode modificar ela vai estar aparecendo ali em centímetros, para o tamanho mais ou menos que você quer que essa imagem fique no final. Então, eu vou colocar ela com mais ou menos 27. Então, quando você terminar o seu corte da tela de pintura do Canvas, a gente vai fazer uma nova layer e a gente vai fazer um grupo dessa layer e a gente vai chamar esse grupo de textos. E em cima dessa camada, a gente vai começar a fazer os textos. Então, você vai voltar lá no Google Earth, vai ver o que tem nas proximidades e você vai começar a fazer esse processo. Como que funciona? Então, você vai pegar a caneta, você vai vir em cima do ponto que você quer nomear, vai dar um Shift, vai apertar para cima. Como ele está com o traçado branco, ele vai ficar branco, mas a gente quer que o traçado seja de outra cor. E eu vou escolher mais ou menos a cor que eu quero. Eu quero que seja um rosa, mas não tem importância se eu escolher errado agora, que depois eu vou ensinar como que corrige essa cor. Eu quero um rosa mais ou menos aqui. E eu quero que meu traçado seja mais fino e quero que ele seja tracejado. E eu venho aqui nessa parte onde estava linha preenchida, né, reta, sólida, e venho para o tracejado. Também pode ser pontilhado. Fica um efeito bem legal pontilhado, mas a gente vai fazer tracejado nele. E você vai ter a primeira linha de chamada. Essa linha de chamada, ela vai servir de base para todas as outras. E aí você vai colocar o texto aqui do lado, escolher a sua fonte, quero que seja DIN, e vou escrever aqui hotel. Saiu do lugar, vou pôr de novo no lugar. A fonte ficou pequena, então clico 2 vezes sobre o texto. Vou na fonte 24, acho que tá bom. E eu quero a mesma cor, então vou selecionar aqui a mesma cor. Opa, hotel. E vou mover ele de novo para ele ficar certinho. Aqui.
Então, essa é a nossa base. E a gente vai copiar isso para todos os outros, editando quando for necessário. Então, você seleciona aqui embaixo as duas camadas que formam esse grupinho. E você vai, com o Alt ligado, copiar para outro lugar. Sempre presta atenção aqui nas guias, para que não saia muito do lugar. Então, aqui mais ou menos é o meu terreno, só que essa forma aqui, ela tem que descer até onde vai ser a implantação do meu projeto. Então, o que eu vou fazer? Vou em cima da forma, vou clicar na caneta, Ctrl T, e com o Shift ligado, eu vou descer aqui, mais ou menos, para onde é o meu terreno, meu lote. E eu vou editar esse hotel para lote. E eu vou escrever aqui a implantação do meu projeto. E eu vou diminuir esse aqui de baixo para ficar mais legal. E você vai fazer isso para tudo que você precisa nomear, ok? Então, agora que a gente terminou os textos, eu vou fechar aqui esse grupo e eu quero modificar a cor, porque eu acho que a cor não ficou legal. E eu quero modificar a cor de todos os textos ao mesmo tempo, juntos. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou em nova camada, sobre os textos, cor sólida. Eu vou escolher uma cor aleatória aqui, vamos lá, vermelho. E eu vou fazer aquele máscara de corte, então Alt sobre a camada, botão de esquerdo, e ele vai aplicar. Então tudo que era rosa ficou vermelho. E se eu apagar, ele volta para a cor que estava antes. E agora eu posso clicar 2 vezes na cor e escolher a cor que eu queria. E agora o que falta? Ficou faltando só aquele ícone aqui que tem nessa imagem, indicando que esse é o lote. E esse ícone não precisa ser o mesmo, e como que a gente faz para procurar ele? Então, a gente vai abrir o Google, e aqui em imagens, a gente vai procurar por Local Icon PNG. Então, por que a gente faz essa pesquisa com PNG? Para que já venha o arquivo sem o fundo, com o fundo transparente, por exemplo. Esse não veio. E como que a gente refina essa pesquisa? Então, você pode vir em Ferramentas, Cor, Transparente. E aí, tudo que vier é para vir sem fundo, tá vendo? Já vem sem fundo, quando você puxa, ele já tá sem fundo. Aí você pode escolher um desses, né, que se adeque melhor ao seu projeto. Então, eu vou pegar esse aqui, que eu já tinha escolhido, vou redimensionar ele. Eu vou aqui, vou colocar ele mais ou menos aqui onde seria o lote. Só que eu quero que ele também fique rosa. Então, dá um Enter. Eu quero que ele também fique rosa, igual os outros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele dentro da pasta de textos. E aí, por exemplo, essa linha aqui que ficou muito comprida, a gente volta... Qual que é essa? É a do lote implantação projeto. Então, é essa linha aqui. Aí, dá um Ctrl T nela. E com o Shift, você ajusta certinho a linha. E tá pronto. É isso. Não é difícil de fazer. Não leva muito tempo. Como eu estava explicando, levou um pouquinho mais, mas quando vocês estão aí fazendo, é bem rapidinho. E é um diagrama bem legal para você apresentar, principalmente quando você tem lago, mar ou rio, porque esse efeito de corte do mar junto com a da terra fica muito interessante. Então, é uma proposta bem legal para você usar nos seus trabalhos. E se você quiser exportar sem fundo, você volta lá no papel e tira o fundo.
e aí você exporta como PNG. Não esqueçam, porque olha aqui, eu esqueci de salvar. Eu ainda estou trabalhando no meu primeiro PNG que eu inseri. Então, vamos lá salvar como um arquivo de Photoshop, né? Não esqueçam de salvar a versão Photoshop, então PSD, porque senão depois vocês não vão poder editar esse arquivo. E não façam igual eu, esse foi um péssimo exemplo. Salvem já no começo, assim que vocês abrirem a primeira imagem, para que vocês não percam o que vocês estão fazendo. E para exportar, então eu vou dar um exemplo aqui para exportar no PNG, tirando o papel. Então você pode vir exportar, e exportação rápida como PNG é um caminho bem rápido aqui para você salvar. Ou você pode vir em salvar como e escolher o formato de PNG. E aí você já salva rapidinho. Eu vou abrir aqui para mostrar como ficou. Aqui já sem o fundo, né? É isso, então comentem aí o que vocês acharam. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar nos comentários também. E eu fico aí à disposição para ajudar vocês com qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada e vejo vocês na próxima!